caixa só de panfleto. Mas daí era pra Vegas, né? Até eu levava, né? Não era do Estreito até aqui, né? É dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos pra cá. Pessoal, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o nosso segundo dia aqui de cobertura ao vivo do Startup Summit. Como quem pôde acompanhar a gente ontem a gente teve vários papos muito legais e reforçando o nosso intuito aqui em ter criado esse podcast, poder compartilhar com mais pessoas, com todas as pessoas que não puderam vir para o Summit, ou as pessoas que puderam vir, mas não conseguem estar em todas as conversas. A gente quer dividir o que a gente acha que é mais especial nos Summits que a gente participa, que são as conversas que a gente faz. São as ideias que a gente tem, os insights que a gente tira, junto com os nossos parceiros, os nossos empreendedores e as empresas que fazem parte do nosso ecossistema. Então a ideia aqui é poder que essas conversas não fiquem só entre a gente, só no nosso stand, mas que essas conversas possam ser espalhadas e que muito mais pessoas possam ouvir o que a gente ouve de tão valioso e tão importante de todo mundo que nos cerca. Para começar esse segundo dia, quero primeiro aqui agradecer a presença do Miller, meu sócio, que vai hoje de novo aqui dar o pontapé no nosso dia. E tenho também dois convidados aqui muito especiais. Primeiro, Thaís. Thaís é uma empreendedora do nosso portfólio, que foi a primeira startup que eu investi aqui na Darwin, então tenho um carinho enorme pela DataRuder. A gente vai saber um pouquinho mais sobre a DataRuder, sobre a Thaís. E também estou aqui do meu lado o Theo. Theo hoje representando o Serasa Experience, o time, fazendo parte do time de CVC, mas também com muita experiência bacana para compartilhar com a gente. Theo antes fez parte da Cellcoin. Tanto a Cellcoin quanto o Serasa são ativos compradores de startups do nosso portfólio, então a gente também tem uma boa experiência, quer ouvir bastante aqui as experiências do outro lado da mesa. De novo, muito obrigado. Vou primeiro fazer uma roda aqui de apresentações e aí a gente começa um pouco esse papo para entender um pouco mais como que corporações e as startups podem unir forças e criar oportunidades em conjunto. Vou começar pela Thaís. Thaís, por favor, presente-se e diga um pouco aí pra gente da DataRuder. Boa, obrigadão pelo convite. Acho que vai ser um papo super relevante. Bom, a Data é uma empresa que trabalha com foco em prevenção a fraudes, principalmente transacional. A gente foi a empresa pioneira a lançar o antifraude Pix. Então, hoje a gente trabalha olhando para todo o transacional do cliente, desde a parte de Pix, TED, boleto, cartão, mas com foco muito na operação de Pix por conta das particularidades que esse meio de pagamento tem, né? Então, hoje, quando a gente olha do início que a transação começa até a conclusão, tudo deve ocorrer em 1.16, 1.18 segundos e o que sobra para a parte de prevenção a fraudes, ou seja, para a gente dizer se a transação é uma fraude ou não e conseguir bloquear os valores, 200 milissegundos, né? Então, tudo tem que acontecer muito rápido. Aí a gente focou a nossa solução para conseguir responder com a latência necessária e apoiar o mercado, né, na parte de prevenção a fraudes. Além disso, a gente tem também todo um produto focado na parte de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Acho que é uma pauta super atual, né, e em alta, e infelizmente. Mas a gente apoia também o mercado com a prevenção, né, olhando muito com o viés transacional também. Acho que existe uma correlação, né, quando a gente olha para a fraude conta laranja e, no fim, a lavagem de dinheiro em si, que acaba passando por essas contas, né? Então, são produtos muito relacionados. Aí a gente é uma das empresas que fornece também a solução para cumprimento da resolução conjunta número 6, que é uma iniciativa super importante do Banco Central, que obriga as instituições financeiras, meios de pagamento e qualquer outra autorizada a funcionar pelo Banco Central a compartilhar indícios de fraude. Então acho que foi um pontapé inicial aí também do regulador, né, para a gente ter a parte de cooperação entre instituições. Então, de forma muito rápida, é isso que a Data faz, e hoje eu olho para... Estou como CEO, olho para toda a operação, muito focada no produto, cliente e nas entregas que a gente faz. Boa. Maravilha. Theo, fala um pouquinho aí. Boa, legal. Não sou empreendedor, acho que eu estou mais no outro lado do banco. Hoje faço parte do time de Corporate Development da Experian, então a gente toca tanto o M&A quanto o nosso CVC para a América Latina inteira. Então a Experian aqui no Brasil é muito conhecida pela Serasa e realmente é o nosso maior P&L na região. Mas a gente tem operação no Chile, na Colômbia, no Peru e em outros lugares. A gente realmente é uma empresa extremamente
inorgânica nesse sentido. A gente fez algo em torno de 20 movimentações, transações nos últimos 5 anos, muito por conta de uma pessoa que chegou, que foi o Fabrini Fontes, que veio da Sync, ele foi CFO da Sync, fez o IPO da Sync. E o nosso CVC ele é global, na verdade. Então até brinco que eu sou cachorro de 2 donos, porque eu tenho um chefe aqui no Brasil, que é a pessoa que é responsável pelo Corporate Development da Serasa, e o chefe do nosso MD do fundo global. E o nosso fundo global já investiu algo em torno de 350, 400 milhões de dólares. Hoje temos mais ou menos umas 40, 45 empresas ativas no portfólio, alguns exits bem relevantes, principalmente nos Estados Unidos, e sempre acompanhando as regiões onde a Experian tem operação. Então, temos eu aqui no Brasil, cobrindo a América Latina, uma pessoa em North America, que é o nosso maior mercado, por mais que a empresa tenha nascido em UK, North America é o nosso maior mercado, e outra pessoa que cobre EMEA e APAC, que a gente chama de quase resto do mundo ali, mas é tudo sem ser Reino Unido para a direita. É um pouco disso. Hoje aqui no Brasil a gente já investiu algo em torno de 150, 200 milhões de reais, temos 7 empresas no nosso portfólio, todas ativas, todas muito interessantes, com viés estratégicos muito importantes para a Serasa. E é um pouco disso, acho que aqui é uma troca, entender um pouco mais sobre como um CVC funciona, também transparecer um pouco de como são as movimentações internas, que muitas vezes não são tão rápidas quanto um fundo de VC, e também transparecer um pouco da nossa tese de investimento para as startups que acham interessantes. Boa, ótimo. Obrigado, Theo, obrigado, Thaís, por estarem aqui com a gente. Super feliz de estar propiciando essa conversa também. E acho que de um tema, por mais que ele vai falar aqui de Corp Dev, eu acho que o tema onde a gente se alinha também é o tema de prevenção à fraude, que é um tema onde a Experian globalmente atua, enfim, acho que no Brasil também muito forte. Deals como ClearSale, e, enfim, cada vez mais forte olhando para o Brasil. E o Brasil, infelizmente, eu acho que como a Thaís tinha falado antes, é um país de muita fraude, é um país de muito problema de lavagem de dinheiro. Então, querendo ou não, é terra fértil para quem tem soluções para isso, né? O que é ruim, mas é bom. O que eu queria trazer aqui já para acho que começar a conversa, assim, a gente investiu na DataRudder lá atrás, faz bastante tempo, e era um produto completamente diferente, era uma tese muito diferente. E muito da mudança que a gente, né, que a empresa passou, foi por conta de oportunidades que a gente gerou dentro dessas corporações que eram os nossos investidores, né? Como é que isso foi para ti, assim, Thaís, para ti, para Rafa, enfim, terem um projeto, falar assim, putz, legal o que a gente estava fazendo, mas tem outras ideias, quão abertas vocês estavam para receber inputs de um corporativo, para validar essas hipóteses, como é que foi isso para você, assim, essa jornada de ter um produto, mudar completamente para uma nova jornada e se isso, hoje, olhando para trás, quando isso foi bom, quando isso foi ruim, enfim? Não, boa. Eu acho que hoje, quando a gente olha para trás na história da Data, eu acho que tudo aconteceu como deveria, assim. Ao mesmo tempo, de fato, a tese que a gente tinha para o que a gente tem hoje é completamente diferente, mas eu acho que o que a gente entrega é muito mais relevante, né? Então, a Data ela começou com o objetivo de ser uma empresa de auto machine learning. Na época, pouco se falava, lá em 2020, né? A gente tinha 2 grandes empresas, né, fazendo isso, que era a DataRobot e a H2O. Empresas que tinham já o valuation, né, absurdo na Lua. E que estavam entrando no mercado e a gente estava iniciando o produto, né? Então a gente batia de frente dentro de um mercado que era extremamente desigual, né? Quando a gente olhava para o que a gente tinha e eles tinham, assim. E eu lembro até hoje que a nossa tese era fornecer uma solução de auto machine learning para pequenas e médias empresas, assim. O nosso sonho era que a padaria conseguisse fazer a predição de quanto de insumo deveria ser comprado, assim. E eu lembro que a gente teve uma conversa com a Natália da B3 e ela falou pro Otávio, muito legal, mas vai ser extremamente difícil porque é um produto que tem a gente queria ter um ticket médio baixo, só que o nosso custo seria muito alto do ponto de vista de infraestrutura e até tem que ter alguém para pilotar isso lá na outra ponta. Exatamente, E o mercado era muito offline também, né? Então, o Otávio falou, cara, massa, vamos mudar essa tese? Vamos pro mercado financeiro? E pra gente o mercado financeiro fazia sentido também, porque a Rafa, que é minha sócia, ela já era do mercado financeiro. Então, para ela, seria tranquilo fazer o shift, né? E aí a gente começou com um produto de auto machine learning pro mercado financeiro e até fazia sentido para os parceiros que a Darwin tinha, né? Que B3, né? O que tinha, que era tinha a parte de dados, a Sinqia também. Então, fazia total sentido.
E aí a gente começou nessa linha de auto machine learning para o mercado financeiro, mas a gente começou a ter desafios que quando a gente entrava em uma reunião comercial, a gente falava de resolver qualquer coisa, né? E quando tu resolve qualquer coisa, tu não resolve nada, né? Então eu não falava diretamente da dor da pessoa com quem a gente estava conversando, assim. E aí, com o tempo, a gente pensou, tá, vamos modularizar então. A gente já tinha todo o produto, já tinha toda a plataforma, vamos criar módulos dentro dessa plataforma e aí a gente consegue direcionar o pitch, direcionar o discurso. E aí, nesse início, assim, a gente começou a ter uma aproximação muito forte com a B3 e aí acho que entra na linha, né, de começar um relacionamento com o corporate ali. Eu lembro até hoje, tem frases que eu acho que ao longo da nossa história a gente vai ouvindo das pessoas e que marcam, né? E aí o Murilo era um que a gente trocava muito, assim, o Murilo olhava pra gente e falava assim, cara, vocês não têm nada. E a gente falava, não, mas a gente tá negociando, tá aqui, aceitou a proposta. E ele falava, não, mas vocês não têm nada. E de fato, eu acho que isso foi super importante, assim, porque quando a gente fala de relacionamento com corporate, né, de contratos com grandes instituições, né, os tempos e movimentos, era algo que a gente estava conversando, são muito diferentes, né? Então, como que a gente concilia, né, tipo, não, mas ele falou que vai fazer, ele deu a palavra que vai fazer. Não, mas não dá, né? E nessa linha, o primeiro contrato, até falei antes, né, levou 9 meses pra gente conseguir assinar. Pô, em 9 meses na vida de uma startup é muita coisa, tudo, né? Mas enfim, cortando a história para ser mais rápido, assim, a gente segmentou em 2 verticais de produto. Uma era na parte de churn e tudo mais, que era um ticket médio baixo com uma venda mais rápida, e o outro era a parte de prevenção a fraudes, mas o desafio era entrar em um mercado financeiro que era extremamente fechado, em uma operação que era extremamente sensível. Isso, convencer um banco a contratar uma solução de uma startup, exato, né? Tipo, e aí, uma barreira gigantesca. Nessa linha, a gente precisava encontrar caminhos e vias para manter a operação rodando e, ao mesmo tempo, ter o ciclo de venda acontecendo na frente que a gente queria focar. Até que chegou um momento que a gente falou, e também a mesma coisa, né? O pessoal falava, foca em um só, porque aí entrava no nosso site e a gente tinha churn, NBO, prevenção a fraudes. Então, mas foi necessário, a gente conseguiu, desde o D0 da operação, ter um produto que rentabilizava, ou seja, a gente não dependia de investimento para rodar a operação, e isso sempre foi imprescindível, assim, pra gente, né? Ter realmente a operação rodando, e não depender de investimento, até que a gente conseguiu fazer a virada ali em 2021, 2022, para realmente focar full na parte de prevenção a fraudes, e foi, assim, quando a gente olha a nossa curva, né, de MRR, foi a melhor decisão, assim, sabe? Porque aí a gente tem uma queda de deixar o legado, mas ao mesmo tempo a gente começa a ter uma crescente, né? Em um único produto de um mesmo segmento, que era SaaS e assim, essa é a história. Eu acho que ela foi como deveria ser, porque se a gente não tivesse começado com Auto Machine Learning, hoje um dos principais diferenciais que a gente tem, que é conseguir ter um algoritmo por instituição financeira, não seria possível, talvez, né? Então, acho que as coisas vão como tem que ser, mas não é fácil. Muito bom. Thaís, deixa eu complementar a pergunta para aproveitar aqui. Eu acompanhei, né, a história de vocês desde o começo com a Darwin e acompanhei muito essa trajetória com a B3 de co-construção de produtos. E a B3, adorava vocês pela capacidade que vocês tinham de entender o desafio, entender o problema e, a partir dali, criar uma solução. E para que os ouvintes aqui possam também entender que às vezes a gente conta essa história, o cara pensa que é fácil, né? E aí eu acompanhei, eu sei que tiveram vários produtos até a gente chegar no produto vencedor. Foram vários anos de trabalho até a gente chegar no momento. Quando foi que vocês sacaram que o produto certo era o FraudPix? Porque eu lembro que a gente criou pelo menos uns 4 produtos na B3, alguns iam bem, alguns iam médio, mas em algum momento vocês olharam para aquela carteira e falavam, cara, não, aqui o nosso jogo é esse aqui. Sim. Como é que vocês perceberam isso? É difícil, porque quando tu é uma startup começando a operação e começa um relacionamento com o corporate, e tu tem a capacidade de entregar aquilo que está sendo solicitado, é muito difícil tu dizer não, né? Porque no fim do dia, dá pra fazer também, tudo. Tu tá começando a tua operação, estruturando, tu precisa do MRR, tu precisa, né, de fluxo de caixa para também focar naquilo que de fato tu quer entregar.
E aí a gente construiu, como tu falou, assim, acho que foram uns 4 produtos, o que foi bom também, porque fez com que a gente conhecesse diferentes times. E eu acho que isso é extremamente importante quando tu está lidando com uma corporação, de não ter um único sponsor focal, um único sponsor dentro da instituição. E aí a gente começou a ter interação com 4 times diferentes. Era o time de agro, o time de imobiliário, o time de analytics, o time de... Até que a gente conseguiu chegar em quem de fato adotou a gente dentro ali da V3, que é o Raposo. E fez toda a diferença, porque a partir disso a gente conseguiu direcionar para o que de fato era o mercado que a gente queria. E ele, dentro, ele tinha também a força necessária para fazer... um respaldo na organização. Exato, para fazer as coisas acontecerem. Então, acho que foi um trabalho de 2 anos ali, construindo. Quando a gente fez a virada de chave, a gente deixou o legado e foi difícil, porque pra gente era um valor relevante que entrava, só que era um tempo dedicado do time que a gente deixava de focar naquilo que era o nosso mercado, né? E eu acho que a virada de chave ali pra gente foi justamente quando veio, né, quando veio o Pix. Querendo ou não, as volumetrias e a fraude, ela se tornou muito mais latente para o mercado, né? Quando a gente falava ali do cartão, tem o chargeback, né? Que leva tempo. Né, cara? O TED, que tem o tempo de processar e tu consegue barrar dentro desse período. O Pix é instantâneo. E aí o volume transacional é altíssimo e o desafio é gigantesco. E aí a Rafa falou assim, a gente estava com as 2 verticais de produto, não tinha, e obviamente, né, quando tu tem o teu mercado, tu, enfim, fica analisando o que de fato os teus concorrentes estão entregando, e não tinha uma solução consolidada em Pix. Quando a gente olhava para cartão, tinha a Clear, né, que era monopólio já, mas para Pix não tinha, e era muito difícil a Clear se movimentar por conta de 20 anos de mercado. A gente sabe como funciona também, né? Existe uma complexidade dentro para tu conseguir fornecer uma solução que era demandada pelo mercado. E aí, nesse momento, a gente estava com as 2 verticais de produto, a Rafa falou, cara, vamos focar em Pix. Todo o nosso discurso vai ser Pix. E aí a gente virou o canhão para isso, e aí... O resto é história. Assim, Ô, Theo, mudando um pouco aqui a prosa e assim, sabendo um pouco da tua história, mesmo antes de Experian, tinha, enfim, Cellcoin, M&As. Quando a gente olha essa jornada, né, de corporações fazendo coisas com startups, a gente, sei lá, pensa no próprio instrumento de CVC, vê aquela história de, beleza, eu tenho que gerar um resultado estratégico para a companhia, ou seja, eu não vou investir em qualquer coisa, mas ao mesmo tempo, no caso você, a área de Corp Dev, a área de CVC vai ser cobrada por dar um resultado financeiro também. Com certeza. Cara, como é que tu enxerga essa dialética? É possível, na tua opinião, entregar valor financeiro, multiplicar capital para a companhia e ao mesmo tempo garantir minimamente o resultado estratégico? E assim, teu feeling, tá? Não precisa se comprometer, mas o teu feeling é que é mais fácil entregar qual dos 2 valores? Cara, então, eu acho que é uma intersecção de 3 coisas, tá? A gente até olha com uma intersecção de 3 coisas dentro da Serasa e da Experian para processo de avaliação, seja de movimento financeiro, investimento só ou um M&A, mas principalmente para investimentos minoritários onde a gente não tem controle, né? Esse tripé é basicamente o racional estratégico, então, é uma empresa que está revolucionando algo em um mercado que a gente já atua ou que vai atuar ou que eles estão criando uma solução muito melhor que a nossa. O segundo é se a gente tem um benefício comercial, então a gente tem uma parceria com essa empresa, eles consomem os nossos dados e então a gente tem uma receita, tem uma cocriação de produto, ou a gente até pode consumir alguma coisa deles que pode gerar algum cost saving e ali tem um pezinho financeiro. E o retorno financeiro mesmo, de performance, de sair a 3 vezes MOIC e entregar uma TIR satisfatória que seja acima do nosso retorno sobre capital investido dentro da empresa, né? Esse tripé, eu diria que talvez o racional estratégico seja o mais relevante, mas eles sempre andam de forma paralela. Então, quando a gente está olhando essas revisões de portfólio, a gente olha para os 3. Muitas vezes um deles não está performando como a gente gostaria, mas os outros 2 conseguem sustentar a empresa para ainda ser um case interessante. Justificar até... Exato. Então, a gente até brinca que internamente, quando a gente está olhando para as métricas de performance do fundo, a gente olha para a TVPI, que basicamente é o múltiplo do valor hoje sobre o capital investido, e a gente tem um TVPI Plus, que é o TVPI normal, então quanto as empresas do portfólio hoje valem versus quanto a gente investiu,
e também adicionado ao benefício comercial. Então aqui pode ser uma receita via uma parceria, pode ser um cost saving, pode ser várias coisas. É algo que não está na conta do investimento, Exatamente. mas é uma receita e que... você pode imaginar que esse TVPI Plus ele é muito alto. Dica até pra gente aí, Murilo, pra botar na nossa conta essa daí também. Exatamente, porque, cara, honestamente, várias vezes a gente tá olhando, a gente tá avaliando empresas que a gente sabe que elas não vão ser, um 100x, né? A gente, na Power Law, a gente sabe que não vai ser quem vai entregar o resultado inteiro do nosso portfólio, mas é muito relevante estrategicamente. Então a gente precisa fazer aquele deal, a gente precisa. Do ponto de vista estratégico, do ponto de vista comercial, a gente precisa fazer. Então a gente consegue meio que andar paralelamente com essas métricas para chegar em algum momento, mas a verdade é que a gente nunca faria algo puramente financeiro também. Legal. Puramente financeiro não E funciona. cara, dentro dessa pergunta, assim, só um complemento. Claro. Quando pega a experiência da Experian global já, né? De ter um CVC, já fez bastante deals. Já teve deals que foram feitos via CVC, que acabaram virando depois M&As? Claro, 100%. Porque essa é uma tese que pra gente, no Brasil, eu ainda não... Assim, é raro ver... A gente teve um caso de uma empresa que foi investida via um CVC e depois o CVC foi lá e acabou comprando. Não era um CVC que investia com a gente, mas teve essa... Mas é uma coisa que a gente não vê com acho que... Não é tão comum no Brasil ver isso, né? Sim, e acho que é um pouco por conta do ciclo de amadurecimento do nosso mercado também. A gente não passou ainda por várias fases de VC e CVCs para conseguir chegar nesse patamar de amadurecimento onde os estratégicos realmente estão comprando esses ativos grandes. Mas temos esses casos. Eu acho que aqui é importante também a gente frisar um ponto sobre o estratégico entrando na cap table de uma empresa, né? Ele tem suas valências, mas também tem alguns ônus que você precisa sempre olhar. A nossa ideia é sempre ser um CVC o mais flexível e transparente possível, para não ser aquele CVC que, você fala, ele entrou na cap table, então aquela empresa já está fadada a ser comprada ou matada por essa empresa. A gente não gostaria disso. Já trazer travas, governança, Exatamente. para pesar um negócio que então, ainda assim, é por isso que a gente já fez várias formas de aquisições no passado e várias formas de investimentos no passado, onde os interesses são 100% alinhados. Então, precisa ter uma exclusividade, a gente entende que precisa ter uma exclusividade, o empreendedor não quer travar também no futuro, a gente compra uma parcela pequena com call options no futuro, a gente compra com algum fator de earnout, algum fator de retenção de bônus, ou é puramente um investimento minoritário, onde a gente tem menos de 20% da empresa e a gente é só mais um investidor ali, onde está prezando tanto pelo nosso viés estratégico quanto para o amadurecimento da empresa, para que ela seja vendida para outro ou para nós da melhor forma possível. Nos Estados Unidos a gente teve um caso interessante recente de uma empresa chamada Audient, que a gente investiu em, acho que foi dezembro de 23, alguma coisa assim, ou dezembro ou outubro de 23, e a gente comprou o ativo 1 ano e meio depois. 100%, Compramos 100% depois, e foi assim, cara, quase que uma POC, entendemos que o ativo precisava ser dentro de casa e compramos num prêmio ainda do que a gente tinha investido. Então, e retornou pro fundo, né, entre aspas, porque a tira é boa, né? É uma tira de meses, então é uma tira boa. Você sabe mais do que eu, né? Mas o dinheiro não troca de mão, mas no final do dia foi importante pra gente. E a gente olha bastante nisso. A gente não gostaria de ser visto como um CVC que coloca a grana para depois comprar. Mas tem vários casos que são dessa forma. E acho que é sempre uma construção, né? Às vezes a gente entra numa empresa com menos 5% do capital, do equity, e a gente vai construindo. Cara, comercialmente está fazendo muito sentido, é uma parceria gigantesca para escalando daí. Cara, 30% da receita da empresa está via essa parceria. Será que a gente não bota mais um pouquinho para chegar a 10, a 15? Pega um assento no conselho, e daí vai construindo, e daí chega num momento natural que, cara, a gente já é realmente provavelmente o melhor comprador daquele ativo. Pro empreendedor também é uma avenida de ele ter uma liquidez mais rápida, ele não ter que ficar fazer bidando no mercado, entrando em fundraising a cada 6 meses, a cada 12 meses, conversando com todo mundo, tirando o foco do negócio. Ele já tem ali uma trilha, ele sabe que ele vai conseguir vender esse ativo a X múltiplo daqui a Y anos e ter um comprador. Então a gente meio que tenta balancear as duas coisas entre sermos flexíveis, mas também o nosso CVC ser, provas de conceito, onde a gente está criando um pipeline de ativos interessante. Para complementar também, Theo, duas experiências que a gente teve no nosso portfólio e coincidentemente com o Cellcoin e com o Serasa, uma é uma compra de uma startup num estágio bem inicial, na casa aí dos 20 milhões. Um outro numa startup mais avançada, numa casa dos 200 milhões. Qual é a diferença?
de comprar um cara que tá começando, custando 20, e um cara que já tá Bom, relativamente grande? A diferença é que o é mais caro. o esforço é exatamente o mesmo. A verdade é essa, sim, é impressionante. A gente já fez deals, a gente fez um deal no final do ano passado, em novembro, $150 mil no Chile, em um investimento numa empresa, que deu exatamente o mesmo trabalho de um deal que a gente fez em fevereiro desse ano de $20 milhões. E como é que tu engaja, né? Time de compliance, time jurídico, exato, cara. Exato. Mas assim, honestamente, acho que o processo de amadurecimento de uma empresa, ele ajuda bastante para a gente conseguir ter essa engrenagem rodando. Então, assim, se a contabilidade, o administrativo da empresa é aquela complicação inteira, porque é uma empresa jovem, que é 100% normal, isso dificulta, porque tem um processo de você conseguir colocar a empresa para ela ser analisada, né? Quando a empresa ela já é maior, na verdade você consegue fazer isso de forma mais rápida. Menos fricção ali. Exato. Mas assim, internamente, uma coisa que é importante a gente sempre pensar é que a Experian, ela tem uma empresa totalmente inorgânica, então ela faz M&A pelo mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. E a gente tem um processo e uma governança de diligência muito relevante. Às vezes as pessoas podem olhar isso como uma coisa que demora e tudo mais, mas é realmente para a gente ter certeza de que o ativo que nós estamos comprando não vai criar nenhuma vulnerabilidade para a empresa. Né? Muitas vezes a gente está integrando a solução dentro do nosso... É engraçado porque essa confiabilidade, essa confiança é algo que a Serasa vende, né? Então, exatamente. Ela é um provedor de confiança para os clientes dela com soluções, então como é que ela vai comprar um negócio que vai aumentar o risco, né? Então é interessante esse ponto. Né? E acaba que isso acontece para um deal para M&As, né? Para um deal de R$20 milhões e um deal de R$2 bilhões, né? Como no caso da Clearseal. Claro que algumas coisas são menores, mais rápidas e tudo mais, só que acaba que a gente precisa entender todas essas boxes. Mas também, do outro lado, a gente sempre tenta ser o mais assertivo possível quando a gente está fazendo uma proposta para o empreendedor. A gente sabe de várias empresas, vários compradores que são aqueles que só jogam um bando de term sheets no mercado, NBOs, etc. E nunca realmente vai para frente ou faz uma revisão de preço e tudo mais. Aqui no Brasil, eu falo tranquilamente que das 20 transações que a gente fez, a gente assinou 21 term sheets. Então a gente só não foi para frente com um deal por uma especificidade. Então a gente sempre tenta chegar no ponto de uma NBO, term sheet que seja, que a gente já tem quase certeza do racional estratégico e a gente já tem uma ideia de preço muito perfeita, pra gente também não ficar tirando o foco do empreendedor. Não gerar expectativa também, né? Exato, é um jogo pro empreendedor quando ele entra. Muitos dos nossos empreendedores que entram nessa jornada de M&A, especialmente para quem é marinheiro de primeira viagem nessa jornada, é difícil ele continuar com foco em fazer a empresa crescer, em continuar contratando gente, continuar trazendo cliente, tendo conversas de M&A que vão mudar completamente a vida desse cara, não só financeiro, mas em rotina, em voltar a ter um chefe nessa... Então, cara, trabalhar isso é muito, assim, muito difícil. Eu acho que a Data ainda nunca passou por um processo desse, mas a gente lida... É muito frustrante pro empreendedor e às vezes quando isso não dá certo, né? A gente passou uma vez que a gente discutiu, foi bem na última rodada de investimento, a gente estava com a rodada aberta, acho que o Murilo vai lembrar, e buscaram a Data, né, para, enfim, um possível M&A, e a gente já estava com a rodada um pouco avançada. Teoricamente, quando era uma rodada, já está precificado ali, né? E já tinha, a gente já tinha conversas avançadas já com tanto o CVC quanto o VC. Entrou, né, a conversa iniciou na metade do processo, e a gente falou, não, beleza, vamos ouvir, vamos entender, vamos ver se tem fit, e a conversa caminhou até botar um NBO na mesa. Quando veio o NBO era totalmente o contrário de tudo que tinha sido conversado. Eu lembro disso, eu fui envolvido nisso, eu participei é extremamente frustrante, porque de que vale, né, tu desprender o tempo e alinhar expectativas, e a gente chegou e falou, não, e aí é complexo, porque, beleza, a gente podia sentar para conversar, só que tava tão distante, né, e todo o tempo que a gente já tinha desprendido, que a gente falou, não, vamos seguir com o nosso investimento, vamos seguir nossa vida, e se for para ser lá na frente, que seja, assim, porque... Não, e tem que ter muito tato também, né, assim, até como a gente tava conversando antes da gente começar aqui, cara, a empresa é sua filha, seu filho. Sim, ali, você desgastou muitos anos de vida para colocar aquilo de pé, e chegar alguém, eu, por exemplo, que nunca fui empreendedor, chegar para você e falar, não, cara, isso aqui vale 1/3 do que você acha que vale. E tem que ser assim, e tem que ser assado. Exato, daqui a 6 meses você vai responder para um diretor dentro de uma corporação. Cara, é muito difícil, né? Tem que ter um tato, então...
tem um aspecto comercial muito importante também de manter esse relacionamento, porque não é simples, cara, não é simples. Muito bom. Cara, agora de novo, mudando um pouco a prosa e sabendo que do ponto de vista, de segmento, vocês estão num segmento muito próximo, né, que é um segmento de antifraude, né, de vender soluções para evitar, enfim, corrupção, lavagem de dinheiro, enfim, fraude. O que vocês falam sobre esse momento que a gente está hoje no Brasil, assim, que é um momento, claro, Pix, não precisa nem falar a quantidade de volume que isso está gerando. Tem a expectativa aí, a gente não sabe exatamente como, o ângulo que o Drex vai vir, mas muito provavelmente se ele acontecer, mesmo que de alguma forma não como pensada, ele vai também trazer mais transações, ele vai também tornar, no olhar do fraudador, provavelmente abrir mais portas, né? Como é que a gente faz isso? Alinha esse mundo, que a gente tem que inovar, a gente tem que pensar em novos produtos, mas ao mesmo tempo a gente tem que cuidar do compliance, da cibersegurança, da estrutura, que eu acho que para vocês acaba sendo uma oportunidade, mas como que é, assim, como que vocês estão enxergando esse momento? A gente teve aí, acho que nos últimos 2, 3 meses, cara, vários casos de bancos, de operações grandes sendo afetadas, às vezes por, cara, um furo nessa estratégia, nessas camadas de segurança. Como é que vocês olham, assim, acho que de um termo mais abrangente o mercado? O que vocês acham? Mais um feeling aí para vocês? Onde é que vocês acham que pode ter oportunidade também? Boa. Se quiser eu posso começar. Eu acho que também, não só sobre o mercado hoje, acho que é importante pensar como uma corporação olha para isso, né? Um mercado como de antifraude, que está sempre em constante evolução, em movimento, novas empresas. A gente tem que ser muito humilde e entender que a gente provavelmente não vai conseguir se movimentar tão rápido quanto uma Data Hunter, por exemplo. E acho que o nosso business antifraude aqui no Brasil ele é uma tradução disso. Ele foi feito organicamente no começo, mas ele é advindo de 3 aquisições, da Laume, da BRScan e da ClearSale agora, que foi a maior. Mas é muito porque a gente tem humildade de entender, a gente não está na frente, a gente não vai conseguir ficar desenvolvendo tudo que é o melhor do mercado, estado da arte e tudo mais. E também a antifraude ela tem um aspecto interessante que, cara, quando você pensa em Serasa, você pensa em birô. O birô é um business extremamente regional, é muito difícil de você pegar o birô daqui e abrir um birô do zero em outro país, isso não existe, né? Por isso que até a expansão dos birôs no mundo foi via aquisições. Mas o business de antifraude, você consegue fazer cross-border. É óbvio que o Pix talvez tenha algumas peculiaridades, só que, na Colômbia está aparecendo os pagamentos instantâneos agora, nos Estados Unidos também. Então, com certeza tem coisas que você consegue exportar ou tropicalizar, e a gente olha muito disso. Então, a gente tem um business muito interessante de antifraude em UK, tem até umas startups que a gente acabou investindo recentemente, que estão usando AI para a parte de documentoscopia, estão usando aqueles agent swarms para fazer testes de vulnerabilidades em transações que são mais rápidas, que não são instantâneas, mas mais rápidas. A gente tenta tropicalizar isso para o Brasil o mais rápido possível para conseguir usar e testar e tudo mais. E realmente, assim, eu acho que o business de antifraude tem uma beleza, que ele não é um mercado que a gente vai ver um amadurecimento e acabou, né? Ele amadurece e ele cresce. O crime se reinventa, né? Exatamente, ele cresce no PIB brasileiro. Acho que isso nunca vai acontecer porque realmente o crime se reinventa. Se não é no dinheiro em espécie, ele vai ser na transação instantânea. Se não é na transação instantânea, ele vai ser nos deepfakes da vida. Então tudo vai evoluindo e vão abrindo esses bolsos de valor. Só que todas as vulnerabilidades antigas e riscos antigos, eles continuam, né? Senão vai voltar para o dinheiro em espécie, ou vai voltar para alguma fraude antiga. Então é um pouco disso, assim, a gente sempre tenta monitorar essas empresas que estão à frente, tem muitos testes que a gente consegue fazer e o que for relevante a gente vai tentando trazer para dentro de casa, fazendo cocriações e tudo mais para estar à frente do mercado. Boa. Thaís, algo Eu acho que tem uma questão de mercado também, né? Porque muita coisa nova surgiu, né? O próprio BaaS é relativamente novo, né? A parte de bets. Então, muita coisa surgiu e a gente não teve até esse momento em que a gente está vivendo hoje, a regulamentação acompanhando, né? Então a gente começou, foi ano passado que saiu a regulamentação das bets e aí já deu uma boa limpada no mercado. As próprias resoluções que o Banco Central traz, como eu mencionei, né? A resolução conjunta número 6, então assim, a 403, a 407, então são várias normativas e resoluções que o Banco Central acaba lançando e publicando para realmente trazer a responsabilidade de prevenção à fraude e lavagem de dinheiro para a instituição, né? Porque até então, quando a gente olhava para o Pix,
Um dos maiores problemas que a gente tem hoje é a questão de engenharia social mesmo, né? Dos golpes que acontecem. O banco, o banco não, né? Mas a instituição financeira, ela não era responsabilizada por isso, né? Então, é uma complexidade, mas eu vejo que existe uma movimentação no mercado do próprio regulador começando a responsabilizar e chamar a instituição para... Isso aqui é um problema, né? E é um problema enorme, né? Um problema social quando a gente olha, e também os valores que são movimentados, né? E a utilização a finalidade de uso, né? Desses valores que são movimentados a gente já sabe para que é, né? Então, de fato, a parte de prevenção à fraude em empresas, né, que trabalham e prestam serviço para isso, assim, começou a ganhar um pouco mais de relevância, eu vejo hoje, e abre muito espaço. E como o próprio Theo mencionou, né, a gente é algo que nunca para, né? Sim. Porque uma tecnologia, é uma conta infinita, né? Ela vai estar sempre uma tecnologia sendo... nova surge, uma nova modalidade de fraude surge. Então isso vai ser inevitável, assim. Mas a gente precisa ter a capacidade de acompanhar a velocidade com que o fraudador inventa novos golpes, né? De se reinventar. E isso a gente fala muito, assim, o antifraude que é contratado pelas instituições, ele precisa ter essa capacidade de se moldar, né, na mesma velocidade que novas resoluções ou novas modalidades de golpe acabam surgindo, assim. Então, acho que é um pouco disso, assim, do cenário de mercado, eu acho, né? Acho que do ponto de vista do Bacen, ele também está sempre nessa balança de, quero fomentar a inovação, quero que tenhamos BaaS, fintechs, etc., mas também precisa ir subindo a régua da segurança. Precisa organizar essa bagunça aqui, né? Senão, a gente vê muito BaaS criando soluções para terceiros, né? Utilizando a sua estrutura, transacionando centenas, milhares, às vezes bilhões de reais, mas sem ter uma estrutura minimamente viável. E aí, beleza, acontece uma fraude, quem que é a culpa nesse caso, né? Da ponta, é daqui... a regulamentação dos BaaS. Exatamente, então, que é super importante extremamente. De cripto também estava sendo discutido. E é isso, assim, né? Mas, de novo, é tudo muito novo, muito recente, e são temas sensíveis para serem discutidos, ainda mais quando envolve o regulador, né? Que já tem que ter a sensibilidade, assim, de até onde eu aperto, né? Sim, boa. Assim, nesse processo de uma startup, corporação, banco, instituição financeira, uma das coisas que a gente venceu bastante também é isso, né? A dificuldade de uma startup entrar numa esteira de compra de fornecedor para fornecer para um banco. E muitas das vezes isso é uma barreira que quase é intransponível. Aí tu vê uma solução, muitas vezes pior, mas está lá dentro, está sendo implementada. E esse é uma questão de tamanho, de estrutura. Como é que vocês enxergam isso? Como é que a gente pode? Como é que no Serasa, sei lá, como é que uma data runner pode passar na frente numa fila de fornecedor do que, uma empresa mais estabelecida, por exemplo, assim? Cara, vou vender um pouco meu peixe aqui, porque acho que é importante também, mas, assim, do ponto de vista de uma startup, quando ela olha para um estratégico, acho que ela olha muitas vezes isso, né? Ela olha o acesso, ela olha a capacidade tecnológica, ela olha muitas dessas coisas e tem todo o ônus que a gente já comentou um pouco. Uma coisa que a gente tem feito bastante até, que eu acho que é interessante compartilhar, são estruturas de warrants, que a gente chama, que nada mais é do que equity por receita. Aqui a gente está tentando alinhar todos os interesses na dinâmica de relação entre a startup e o estratégico. Então, para a startup, ela não quer nunca ter um estratégico na sua cap table que é dormente ali, que ele está só lá por estar lá, que ele está travando, que ele está competindo comigo. A gente também não quer ficar investindo numa empresa que não tem nada a ver com a gente. A gente provavelmente poderia reinvestir no capital dentro da nossa empresa e seria melhor. Muitas vezes a gente está fazendo um investimento minoritário junto com essa estrutura de warrants, onde a empresa, a investida e a Serasa tem alguma parceria. E essa parceria é tão importante para a startup que ela vai virando equity dentro da empresa. E por que os incentivos estão alinhados? Para a gente, internamente, os nossos executivos, eles estão 100% motivados a levar essa data runner, uma investida, para essas reuniões com os nossos grandes clientes. Então, por exemplo, todos os bancos são os nossos grandes clientes. Então, vamos levar, porque se a gente gerar receita para eles via essa parceria, via essa apresentação, a gente está ganhando equity. E para a data runner também, para as investidas, eles vão olhar e vão falar, se não der certo, no pior dos casos, eu não estou dando nada de equity. Então, o incentivo ele é muito, muito alinhado e todo mundo sai meio que ganhando. Tipo, você pensar para uma empresa, cada R$1 de receita que você levar para ela, incremental, que é 100% por responsabilidade da Serasa, não 100% mas
ter uma relação de ser da Serasa, ela vai conseguir em valor de empresa multiplicar isso, né? Nenhuma empresa, a gente sabe, de tecnologia vale uma vez receita. Então todo real de receita de alguma forma vai incrementar marginalmente o valor da empresa. Então a gente está sempre tentando criar essas estruturas, isso apareceu nos Estados Unidos, a gente está tentando tropicalizar, temos algumas oportunidades, já fechamos uma, que é exatamente isso. Para a empresa, ela consegue estar do mais próximo do que é o melhor da gente, de apresentar, de ter uma parceria, de trazer receita para eles, e para a gente também, a gente está 100% alinhado em tentar melhorar o máximo possível essa investida nossa, sem ter o ônus de, se não der certo, cada um segue seu caminho, e pelo menos a gente não está lá sendo uma pedrinha no sapato do empreendedor, né? Eu acho que pra gente tem algumas coisas, assim, realmente é um mercado complexo de entrar e uma operação sensível, e aí são 2 desafios bem difíceis de conseguir contornar, né? Mas o que a gente fez, primeiro, acho que consistência. Então, a gente realmente colocou a data presente em todos os eventos relevantes do mercado financeiro. E aí a questão de pontos de contato que as empresas têm com a data antes de contratar. Então, se eu vi a data na Febraban, se eu vi a data num evento da Febraban, que não só o Febraban Tech, mas outros, Congresso Febraban, enfim, né, que são os eventos do mercado financeiro, se eu vejo a data 3 vezes no momento em que alguém aciona para vender a data, ele já, conheço essa empresa, já vi. Então, acho que é necessário ter uma consistência, né, onde a tua marca precisa estar presente dentro do mercado do teu ICP. Caraca, Thaís, quanto custou esse stand aqui na Febraban Tech? Ela falou assim, cara, Miller, se eu não tô aqui, eu não existo pros bancos, entendeu? Então, e a forma como tu se apresenta também. Porque não adianta eu ir pra Febraban Tech, vender um antifraude pro segmento financeiro com um banquinho e violão, né? Então, realmente, a gente precisa se posicionar e de fato, aparentar aquilo que a gente entrega, né? Acho que um outro ponto também é a questão de chancela. Então, a gente... sempre os nossos investimentos eles foram muito focados em CVC, muito por conta da chancela que isso traria, né? Então, quando a gente olha, DataRudder, é investida de, né, ali da B3, do fundo um e tudo ali, mais, né? tem um selo. E aí o selo te traz uma confiabilidade. É muito difícil, essa empresa aqui que é grande, relevante no mercado, investiu em uma startup que realmente não entrega governança e segurança de dados, enfim, já que a chancela que a gente tem carrega isso, né? E canal de distribuição também, foi um outro ponto também. Então, tentar encontrar parceiros ou, enfim, investimentos que tivessem a capacidade de, como até o Theo mencionou, né, levar a gente para lugares que talvez a gente, batendo na porta, não alcançaria. E tem outro ponto que eu acho que é o networking, assim, isso aí E pra gente foi complexo, porque eu e a Rafa, né? Vender para os bancos estando em Florianópolis, em sem Florianópolis, e realmente a gente não tinha essa rede, então foi algo que a gente teve que construir, assim, e a gente conseguiu, assim, hoje a gente consegue, mas acho que foi muito também portas de entrada que foram abertas, talvez um pouco de sorte, não sei, né, mas o fato da gente ter ter sido acelerado pela Darwin, ter tido contato com a B3, conseguido alcançar dentro da B3, né, algumas pessoas que depois foram para outros lugares e recomendaram, que botaram a gente em contato. Outra coisa, assim, a gente tem um super mentor que conheceu a gente porque uma pessoa viu o nosso pitch. Uma pessoa que trabalhava na TransUnion, viu o nosso pitch, falou da gente e hoje é um mega mentor, assim, de mercado. Então, eu acho que são 3 pontos principais, assim, sabe? Eu acho que networking, consistência e a chancela, né? Boa. Turma, vamos precisar encerrar aqui. Quero agradecer muito a vocês. E para finalizar, eu quero saber como é que os bancos e instituições financeiras acham a DataRudder e como é que as startups encontram o Theo para mostrar os seus negócios para o Serasa. Boa. Então, a gente está participando de todos os eventos, a gente tem um processo ativo de procura mesmo, só que também, olha, no meu LinkedIn você vai entrar nas mensagens, tem um monte de oportunidade aparecendo, que eu acho que são super relevantes, eu sempre olho, respondo e tudo mais. Então, literalmente, pode procurar em qualquer lugar. Eu tô sempre a um WhatsApp de distância, tento ser o mais assertivo possível no sentido de falar, isso aqui faz sentido a gente olhar, isso aqui não faz.
porque realmente eu não quero ser aquela pessoa que está cozinhando os empreendedores, então pode LinkedIn, acho que para mim é o melhor. Se tiver meu WhatsApp via algum conhecido também fica totalmente à vontade. E acho que é um pouco disso, assim, a gente tenta estar presente em tudo que é possível, mas acaba que muita coisa acontece de forma passiva mesmo. A Data é site, LinkedIn, WhatsApp também. Então. Feiras. É só ir no stand mais bonito do Febraban. É isso aí. Pô, esse ano tinha inclusive massagem no stand. Eu fiz massagem no Febraban Tech. E a Darwin, né, gente? Se você quiser falar com qualquer um dos dois aqui também, pode vir com a Darwin aqui que a gente conecta com a turma. Legal. Gente, obrigado pelo papo. Acho que foi super legal. Vários aprendizados, acho que sementinhas de coisas que muitos empreendedores vão poder conectar pontos e, enfim, é isso. Eu acho que o início da conversa que foi o Murilo tentando trazer essas conversas que a gente tem, às vezes, num corredor, que só fica pra gente, a gente tem que compartilhar. Eu acho que aqui foi uma conversa que a gente conseguiu compartilhar bastante coisa. Então, obrigado, Thaís. Obrigado, Theo. Obrigado, Murilo, também por topar ser o host desse nosso Darwincast aí. E é isso, gente. Até a próxima. Boa. Obrigado, turma. Gente. Obrigado pela Valeu. oportunidade. Logo, logo a gente volta com mais conteúdo, pessoal. Intervalinho.